Espírito Santo nos encher, vem nos guiar nessa reflexão. Vem falar, Espírito Santo, através de mim, o que o teu povo precisa. Vem e nos conduza, nós nos consagramos a Ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, filho, filha, a palavra está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. E lembre que o padre hoje vai dar um remédio para você, para mim, para todos nós, sobre como evitar, como sair desse ciclo ansiogênico desse mundo corrido. Tudo é para ontem, quem não produz está desclassificado. Você tem que sempre produzir, sempre fazer, sempre mostrar, sempre ter. É uma agitação, uma ansiedade, sabe? Vamos aprender juntos. Talvez você vai ouvir uma reflexão sobre essa palavra que você que a conhece, você nunca tenha ouvido antes. Pois ele diz, no momento favorável, eu te ouvi. No dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Você viu que 2 vezes o autor sagrado, na verdade, São Paulo aqui na carta aos Coríntios, ele está fazendo uma citação, né? Ele está citando um texto do Antigo Testamento. Mas você vê que por duas vezes o autor sagrado usa a palavra momento favorável, dia da salvação, e depois momento favorável. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. No dia da salvação eu te ouvi, no momento favorável eu te socorri. E você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E o Antigo Testamento também existe a versão grega, que é a chamada Septuaginta, ou a versão da Bíblia dos 70, que é os tradutores gregos da Bíblia em Alexandria, na época que era um centro cultural. E a palavra do grego, para descrever isso aqui, tempo favorável em grego, é kairos, ou kairos, né? De onde vem a palavra kairos dos nossos eventos, né? Então, a palavra original era, agora é o kairos. Não desperdice o kairos, ou seja, o tempo de Deus. E eu vou fazer uma explicação aqui que vai ser importante para a gente entender a diferenciação, porque no grego com o qual a Bíblia foi escrito, existiam 2 palavras para descrever o tempo. A primeira era cronos, ou cronos, né, a gente fala em português, que é de onde vem a palavra cronômetro, né? Cronometrar, ou seja, ter uma circunferência de tempo, delimitar o tempo. E existia a palavra kairos, ou kairos, como a gente costuma falar, né? A palavra cronos era usada para delimitar o tempo humano, o tempo que transcorre, o tempo da vida. E a palavra kairos era usada para representar, para significar o tempo favorável, o tempo da graça, o tempo imaterial, o tempo de Deus, né? Teologicamente, kairos é o tempo no qual Deus invade a história. Como dizia São João Paulo II, é o tempo no qual o eterno entra no tempo, né? O infinito entra no finito. O kairos, que é infinito, entra no finito, que é o cronos, o tempo humano, né? E a Bíblia, para nós em português, existe só uma palavra, né? Momento, tempo, mas para nós é importante entender isso, filho, filha, porque veja bem, de onde vem essa palavra? É importante a gente entender um pouquinho, o padre falar um pouquinho da mitologia grega, né? O Hesíodo, que é um poeta, um dos pais da filosofia grega, escrevia lá no século 7 a.C., ele escrevia sobre o mito dos titãs, né? A mitologia grega. E na mitologia grega, o Cronos era um titã, né? Um deus ali, filho de Urano. Ele venceu seu pai, derrotou seu pai. E ele era um deus, existia uma profecia lá, um oráculo sobre ele na mitologia, né? Que ele seria derrotado por um dos seus sucessores. Então, todas as vezes que nasciam seus filhos, ele os devorava, né? Era na mitologia. Então, representava para os gregos, claro, a mitologia, ela revela uma intuição de fundo, né? Revelava que, tipo assim, ninguém foge do tempo, né? Ele te devora, mas hora ou menos hora, o seu tempo vai chegar, nós vamos partir dessa vida.
Então, esse Titã, ele se tornou o deus ali do Olimpo por um tempo, porque ele derrotou Urano, né? Se tornou mais forte por um tempo, e devorava todos os seus filhos. Agora, o Kairos era outro também personagem da mitologia grega. Ele era um personagem muito interessante, que ele tinha asas nos ombros e nos tornozelos, né? E ele tinha uma trança no cabelo, assim, uma trança, mas só pro lado da frente. E no fundo, atrás, assim, na nuca, ele era calvo. Por quê? Para representar que uma vez que ele passava, se você não agarrasse pela frente, você não agarrava mais, porque não tinha cabelo para você segurar. Ou seja, era a graça que passa e que não volta mais, né? Aquilo que Santo Agostinho dizia, eu tenho medo do Deus que passa, porque Deus tem um tempo para cada coisa, mas se você não pega, se você não agarra, aquele tempo, o Kairos, a graça passa, né? Então, daí veio esse termo. É claro que, como eu disse, a Bíblia foi escrita em grego, né? Então, por isso a gente entender de onde vem a origem. Mas quando Jesus entrou no tempo, a gente entende que Deus, né, o Kairos, visitou o nosso tempo humano. E na vida da gente, a gente precisa sempre fazer essa distinção, né? Para eu fugir da ansiedade, para eu fugir da preocupação exagerada, eu preciso aprender a pautar a minha vida no tempo de Deus, no Kairos. E não ficar tão preso só no Cronos, porque o Cronos representa aquilo que é próprio desse tempo, que é finito, que tem um tempo delimitado, né? É a ansiedade, é a agitação, é a correria, é a ânsia por comprar, para aparecer, porque fulano viajou e postou bonito naquela praia, às vezes acabou de postar foto, está brigando com a esposa, né? Mas está lá e eu não fui, eu não posso ir. O mundo trabalha, né? O Cronos desse tempo trabalha para deixar a gente sempre agitado. Tudo é para ontem, tudo é a urgência, é a ditadura da urgência, né? Tudo tem que ser feito e quem não produz não vale. Se você não está produzindo, se você não está ganhando dinheiro, você não tem valor, segundo a lógica desse mundo, o tempo cronológico, né? Só que o cristianismo é um caminho de ascese, de subida, no qual a gente continua com o pé no chão, claro, no Cronos, mas a gente vai elevando a cabeça, o coração para o tempo de Deus. Por quê? Porque o relógio de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente. E no tempo de Deus, quando a gente chega no tempo de Deus, a gente deixa de ser presa desse mundo ansioso, agitado, sabe? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando aquela passagem, não precisa abrir, mas de Eclesiástico que diz, existe um tempo para cada coisa, né? Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito. A tradução seria, tudo tem o seu cronos determinado, ou seja, o tempo que você vai viver. Mas há um kairos para cada propósito, ou seja, há uma graça de Deus para cada propósito. Há aquilo que Deus tem para você, nesse tempo limitado, Deus tem algo para você, que é um kairos, que é uma visita dele, sabe? Então, à medida que a gente vai se elevando para viver o tempo de Deus, para sintonizar o nosso coração com o relógio de Deus, a gente vai se tornando menos presa da ansiedade. A gente vai se tornando menos presa da afobação. Mas, padre, tudo bem, mas como fazer isso? Vamos encarnar esse conceito. Veja bem, à medida que a gente vai amadurecendo em Deus, que a gente vai aprendendo a viver o tempo dele, a gente vai escolhendo melhor as lutas que a gente vai lutar e as lutas que a gente não vai lutar. A gente vai se desesperando menos por coisas que saíram do nosso controle. Porque veja bem, uma das maneiras mais eficazes de você sofrer nessa vida e sofrer muito é querer controlar todas as coisas. Nós não vamos controlar todas as coisas e aceitar que a incerteza faz parte do processo, liberta o nosso coração, eleva a nossa mente, a nossa alma para o Kairos, para o tempo de Deus, sabe? Porque, veja bem, filho, filha, a gente tem, mais uma vez eu digo, a gente tem que escolher as lutas que a gente vai lutar. À medida que você vai se elevando para o tempo de Deus, para o relógio de Deus, você vai entrando em sintonia com Deus, você vai aprendendo a pensar como Deus. A ansiedade vai diminuindo do seu coração porque você vai entendendo que Deus não se adianta nem atrasa, nem se atrasa. Ele age no tempo certo. Não aconteceu ainda porque não era tempo de Deus. Já aconteceu? Corre atrás da graça, porque não tem o Cronos, o Kairos não tem cabelo atrás, não dá para você segurar. Corre atrás da graça. Mas sabe, você e eu não vamos controlar todas as coisas. E é interessante que esse é um sinal de uma personalidade não elaborada, não madura.
Entenda bem, não é uma crítica, é uma observação na qual eu também me encaixo. Quando você percebe que a pessoa ela não consegue lidar minimamente com aquilo que sai do plano dela. Ela tem sempre a necessidade de controlar tudo e todos. É horrível você, por exemplo, conviver com uma pessoa assim. Uma pessoa escrava do Cronos, né? Sendo devorada pelo Cronos. É horrível você conviver com uma pessoa assim, porque tudo tem que ser naquela cartilha. Quando não é, quem está perto paga o pato, né? Sabe, mas você sempre vão ter pessoas difíceis do seu lado. Sempre as coisas vão acontecer, né? E olha, e aquilo que não pode ser mudado já está feito, né? A gente tem que entender que aquilo que a gente não controla não depende de nós. Temos que aprender a não sofrer por aquilo que a gente não pode mudar. Quem está no Kairos entende que não deve sofrer por aquilo que não pode mudar. Sabe? Ai, padre, é algo que eu não posso mudar. Se excede você, está na mão de Deus, não é teu, é de Deus. O que você pode mudar, faça. O que você não pode, não é teu, é de Deus. Sabe? E você vai entendendo que uma pessoa é sábia, que uma pessoa é madura, à medida que ela vai entendendo que a vida precisa ter fluidez, sabe? A vida precisa acontecer. Às vezes, diante de um problema, filho, filha, o que você precisa fazer é simplesmente deixar as coisas serem o que elas são. Ou seja, em outras palavras, deixar Deus ser Deus. Como a gente precisa deixar ser Deus? Padre, mas aconteceu isso, não deveria ter acontecido. Se não deveria ter acontecido, não teria acontecido. Aconteceu. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus recolher os cacos. E é muito comum, eu estou nessa semana pregando no aprofundamento pela libertação e cura da ansiedade, que eu anunciei aqui para você se inscrever, né? É muito comum, por exemplo, uma pessoa, Paula, Tiago, que tem ansiedade e depressão, ela se culpar. E você sabia que eu li uma pesquisa há pouco tempo de um grande psiquiatra europeu muito renomado, que a gente gasta, eu vou falar um pouquinho disso hoje à noite também no aprofundamento pela libertação da ansiedade, a gente gasta aproximadamente de 60% a 70% da nossa energia mental buscando reprimir aquilo que a gente não conseguiu aceitar. A pessoa se culpa por ter ansiedade, a pessoa se culpa por ter depressão. Eu estou fazendo algo errado, nem sempre você está fazendo algo errado, é algo que aconteceu. E não adianta você brigar, porque você brigar não vai te ajudar a vencer. Você tem que, sim, lutar, mas racionalmente, com inteligência, com sabedoria. Porque senão você fica se debatendo e se culpando, e a culpa piora as coisas. É uma energia mental que a gente vai gastando. Aceita, deixa Deus ser Deus. Eu entrei numa depressão. Senhor, está na tua mão. Não é que Deus quis, tá? Às vezes foi um erro teu. Não é que Deus quis a traição do seu esposo. Não é que Deus quis a morte de alguém. Mas aconteceu, já aconteceu. Entra no Kairos, se eleva. Entra no tempo sem tempo, no tempo sem cronômetro, na lógica de Deus, na mente de Deus que é perfeita. E como eu citei aqui Eclesiastes, tudo tem um cronos, um tempo para acontecer aqui. Mas para cada coisa há um kairos, há uma razão de Deus, em Deus, há um entendimento em Deus, há uma maneira de interpretar a partir da mente sagrada, sábia, poderosa e perfeita de Deus, sabe? Então, à medida que a gente vai saindo, porque o que acontece? Dessa lógica tão destrutiva do nosso tempo, nós vamos nos libertando por dentro, porque são tantas necessidades que esse mundo cria, né? Tantas necessidades. Você tem que, até tantos anos, ter conquistado tanto dinheiro. Ah, e tanta gente postando meu primeiro milhão, né? Mas ninguém está postando meu primeiro fora, a primeira vez que eu fui traído, a primeira vez que eu tropecei, né? Claro, é legal você postar o seu primeiro milhão, mas a vida não é só primeiro milhão, viu? E o primeiro boleto que venceu sem você ter dinheiro, ninguém foi uma live aqui, gente, ó, hoje não consegui dinheiro para pagar, né? É tudo muito bonito na internet, né? Nos cursos por aí, né? Nosso curso não é assim não, viu? A gente dá o nome às coisas, né? É preciso entender que nem sempre, mas Deus está agindo em tudo. E Deus tem um tempo que é diferente do nosso. Bota isso na sua cabeça, filho, filha. Deus não está desprezando você, Deus está ouvindo sim a sua oração, Deus não se esqueceu de você, Ele não desistiu de você, dos seus sonhos, do que é importante para você, mas Ele não se atrasa nem se adianta, Ele age na hora certa. Talvez você já tinha delimitado um tempo, tem que acontecer até tantos anos, tinha que ter acontecido esse ano. Calma, deixa Deus ser Deus. Não se desespere, a sua vida está nas mãos dele, sabe? O que tu não podes
que você não pode, Deus vai fazer no tempo dele. Por quê? Porque Deus não está preso nos nossos relógios. Deus não está preso nos nossos prazos. E veja bem, é tão verdade isso, quando você estuda teologia, você vai entendendo que Deus não está de tal forma preso no nosso tempo, porque é assim, quando Deus diz darei, Ele já deu no tempo dele. Quando Deus diz farei, Ele já fez. Porque o tempo dele é diferente. Por exemplo, quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra que eu darei uma terra para você onde corre leite e mel. Essa terra já tinha sido dada. Abraão tinha que percorrer o seu caminho cronológico para chegar ao encontro com o Kairós de Deus. Que, mais uma vez eu digo, teologicamente, o Kairós seria a invasão de Deus na história, né? Deus que invade o tempo, né? Então, Deus não se esqueceu de você. Ele falou, vou te dar a terra prometida. Padre, mas eu só vejo o deserto. Continua caminhando, a terra já é sua. É só questão de tempo. Padre, mas você falou de terra prometida, eu estou afundando na areia aqui, no meio do deserto. Continua o seu caminho, filho, filha. Deus não despreza o que é importante para você, mas os planos dele são perfeitos. Os planos dele são maiores que os seus. Então, a gente precisa sair dessa lógica, porque, gente, a gente se cobra demais. A gente se cobra. Quantas pessoas chegam em mim? Eu sou padre, atendo muitas pessoas. Padre, eu estou desesperado porque eu tinha que ter casado, padre. Não casou. Padre, eu tinha que estar feliz no meu casamento, madura, especial. Você tá no caminho, você só é um ser humano. Deixa Deus ser Deus. Solta mais as coisas, né? Porque às vezes eu vou pegar aqui o brasão da medalha das duas cruzes, lindo. A gente está assim, olha, Senhor, eu te entrego o meu casamento, eu te entrego a minha vida. Toma, Senhor. Filma a Paula aqui, abre para nós. Toma, Senhor. Ah, Senhor. Toma a minha vida, eu te entrego, orações tão bonitas. Toma. E Deus está falando, eu quero pegar, né? Mas deixa. Pega agora, Paula. Segura, para não cair. Deixa Deus ser Deus. Sabe, se já aconteceu algo que você não pode mudar, que é maior do que a sua capacidade, deixa Deus ser Deus, está no Kairos. Ele está trabalhando, só que o tempo dele é outro. E é isso, obrigado, filha. Deixa eu deixar aqui, deixa eu devolver aqui para o lugar dele. E a vida, quando você olha a vida de um santo, por exemplo, esses dias eu estava fazendo um retiro e estava lendo o Diálogo de Santa Catarina de Sena, que é uma doutora da igreja fantástica. Você vai entendendo que um santo, alguém muito amigo de Deus, como Santo Afonso, desse livro que a Paula falou, que é fantástico, sou apaixonado pelos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Essa pessoa, ela já está num outro tempo, sabe? Não é verdade, os irmãos que já leram? Parece que as coisas não abalam tanto mais um São João da Cruz da vida. Claro, eles chegaram num nível maravilhoso de espiritualidade, de intimidade com Deus, chegaram. Mas nós também precisamos elevar a nossa alma, a nossa personalidade para chegar à estatura de Deus, o homem perfeito, como está em Efésios, na carta de São Paulo aos Efésios. Nós precisamos caminhar para chegar à estatura de Cristo, o homem, o ser humano perfeito. Sabe, essas pessoas, o próprio Santo Afonso, Santa Catarina que eu estava lendo, eles chegaram num outro tempo que eles fazem uma leitura das coisas diferente da nossa. É ou não é verdade? Às vezes o mundo está caindo, aí você vê o santo falando, não, esperemos, Deus vai agir. Você fala, meu Deus, o cara está doido. Não, ele está sintonizado com Deus. Ele saiu dessa lógica frenética desse mundo, na qual tudo é para ontem, na qual tudo você tem que produzir muito, você tem que mostrar muito, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter o primeiro milhão, você tem que ser abençoado em tudo. Só que abençoado não é só ter dinheiro. Uma árvore, se ela cresce só para fora e para cima, o primeiro vento derruba. O que faz uma árvore ser forte é crescer para baixo, é fincar raízes na terra, porque daí a tempestade não a derruba. Sabe? A tempestade não se estabelece como soberana vitoriosa sobre a árvore se tem raiz profunda. Então, tempo de provação é tempo também de visita de Deus. É tempo de visita de Deus. É tempo de elevar a mente, o coração. E olha, outra coisa interessante, que a nossa vida, para a gente fugir da ansiedade, da agitação desse mundo, é um constante elevar-se para o Kairos, para o tempo de Deus, e é um constante deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para que nós estejamos prontos para o Kairos, para essa visita. O que é um santo? É uma pessoa preparada para Deus. Por exemplo, José. Ele era um carpinteiro, descendente de Davi, como qualquer jovem judeu, esperava ter uma família, muitos filhos,
esperava ter uma vida digna, esperava uma vez por ano ir para Jerusalém, fazer a sua peregrinação, observava o Shabat, que é o sábado dos judeus sagrado, ia à sinagoga. De repente, a mulher dele aparece grávida, um anjo diz para ele, aceita, que vem de Deus, a vida dele muda, acabou. Você já leu algum versículo bíblico que diz assim, José marcou o psiquiatra e foi para uma sessão de coaching, porque ele precisava de motivação. Acabou, ele estava pronto para Deus. Acabou. A Virgem Maria, que é exemplo melhor de uma pessoa pronta para Deus, era uma jovenzinha com seus planos prometida em casamento, de uma aldeia muito pequena, com certeza ela e as amigas dela cresceram dizendo, olha, eu quero casar, os sonhos juvenis das meninas, né? Eu quero ter tantos filhos, o meu marido vai ser assim, eu vou fazer tal comida. As mulheres geralmente, né, gostam dos ambientes, eu vou decorar minha casa assim, né, nos conceitos da época, claro. Mas de repente aparece um anjo do nada e diz, olha Maria, o negócio é o seguinte, você tem seus planos, você tem seu sonho, você tem sua viagem marcada aí, né? Se fosse hoje, para muitas pessoas, você vai lá para a praia, né? Você combinou de ir lá, né? Fazer aquela visita à sua amiga, mas olha, Maria, o negócio é o seguinte, Deus escolheu você para ser a mãe do Salvador, e aí topa ou não? Claro, ela fez uma pergunta, como acontecerá isso? Eu não conheço o homem, claro, é uma pergunta óbvia, né? Ela não tinha tido relação com nenhum homem, como é que ela ia engravidar? Era o meio natural. O anjo explicou, o Espírito Santo vai vir sobre você, você vai conceber. Acabou. Acabou, ela estava pronta para Deus. Então, o que é ser santo nessa vida? O que é se santificar? Nada mais é do que deixar o Espírito Santo te lapidar e te preparar para estar sempre pronto para Deus. Nós temos que estar prontos para Deus nas visitas que Ele nos faz, com bênçãos, com vitórias, com mudanças. Temos que estar prontos para Deus nas visitas que Ele faz, também através dos sofrimentos. No primeiro milhão ou no primeiro boleto vencendo. Prontos para Deus. Temos que estar prontos para Deus na hora que Ele nos chamar desse mundo. Porque tem muita gente que vive como se não fosse morrer também, né? Temos que deixar o Espírito Santo nos preparar no caminho para estarmos prontos para Deus. Prontos para entrar no tempo de Deus. Mais uma vez eu digo, eu não estou pregando algo de uma reflexão para alienar você. Não, agora é só Kairos, não tem que trabalhar mais. Minha esposa que cuida dos meninos lava a louça, padre, agora eu sou um eremita, vai. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Estou dizendo que ambos, todos nós, ambos, eu digo o esposo, a esposa, todos nós, no nosso estado de vida, seja você padre, seja você religioso, seja você motorista, açougueiro, médico, frentista de posto de gasolina, nós precisamos aprender a sair dessa lógica corrosiva desse tempo. Você percebeu que tudo é para ontem, né? É interessante, às vezes eu como padre, você na sua profissão talvez viva isso, né? Às vezes saindo de uma missa, né? E com outra missa marcada, dependendo do domingo, a gente tem várias missas, muita coisa. Padre, eu preciso confessar agora, senão eu vou morrer. Filho, mas eu tenho uma missa em 2 minutos. Não, mas é só eu. Filho, mas vai atrasar, tem 500 pessoas na missa, às vezes 5.000, dependendo do evento. Não, mas eu preciso, vou morrer. Dá vontade de falar, então morre. Uma vez, né? Claro, eu não vou falar, a gente pensa, né? Mas todo mundo vai morrer, né? Morre nada, acaba a missa, está lá o bendito lá, né, pentelhando o padre. Vai cá, padre, agora é isso, é aquilo. Claro, não estou dizendo que é ruim, né? Entender confissão é maravilhoso, eu sou feito padre para isso. Mas para dizer assim, eu estou dando o exemplo da minha missão, né? Você na sua profissão, todo mundo chega tudo para ontem, né? A Liga não tem que resolver isso hoje. Será que tem que ser hoje mesmo? Eu tenho que vencer essa depressão essa semana. Será que você tem que vencer nessa semana? Olha, eu tenho comigo, filho, filha, que Deus só nos tira da fornalha quando a gente aprendeu tudo que a gente tinha que aprender dentro dela. Deus só nos permite vencer uma ansiedade, uma depressão, um medo excessivo, quando nós aprendemos o que nós tínhamos que aprender através disso. Sabe? Mas o tempo de Deus não é o seu. O tempo de Deus não é o meu. A lógica de Deus não é a nossa. Ai, padre, eu não gosto de esperar, mas calma. Calma. O tempo de Deus é o melhor. Respira fundo assim, compadre, ó. O que Deus tem é o melhor. A hora de Deus é a melhor. E mais uma vez eu trago essa frase, essa reflexão. Deus não se adianta e nem se atrasa. Ele age na hora certa.
O que Ele tem para você, Ele tem para você. Padre, mas a minha irmã casou, eu não. Padre, mas fulano conquistou, eu não. Padre, mas fulano foi para férias em Cancún, eu não. Você não é fulano. Você é filho de Deus, filha. E o que Deus tem para você, Ele tem para você. E na hora certa vai acontecer. Você só precisa crer, fazer a sua parte e deixar Deus agir. Agora, repito, o santo, o sábio é alguém sempre preparado para Deus. Trago a imagem de onde veio o conceito, né, a palavra do Cronos, do Kairos, desculpa, que era aquele ser, né, semideus ali, que não tinha cabelo na nuca. Ou você agarrava pela frente, é essa a ideia. Porque a mitologia está revelando uma sabedoria dos antigos, né, de fundo. Não é que a gente crê no sentido do Olimpo ali. Não, nós somos cristãos. Mas a gente tem que entender de onde o idioma veio, de onde a construção do conceito veio, né? Você não segura. Se você não segurar à frente, você não segura atrás. Então esteja pronto para Deus. E deixa o Espírito Santo, filho, filha, hoje, fazer a obra que Ele fez em José e em Maria. Totalmente prontos para a invasão de Deus na história, né? Bonito esse conceito teológico, né? Deus que invade o tempo, né? Com a graça para redimir, para curar, para transformar, para elevar a história, né? E se Maria fosse muito ansiosa, como muita gente hoje, muitas vezes eu e você, talvez ela tivesse até atrapalhado, né? Porque você sabia, muitas mulheres eu já acompanhei, que tinham muita dificuldade para engravidar, mas muitas não engravidavam. Mas quando conseguiram acalmar, sair daquela pressão, daquela autocobrança, daquela ansiedade, eu tenho que engravidar, aconteceu, sabe? A gravidez veio, né? Talvez ela tivesse atrapalhado ali a obra de Deus, tanto Maria quanto José, com a ansiedade, com a impaciência. Mas eles se deixaram trabalhar pelo Espírito Santo e estavam prontos para Deus. Hoje, o Espírito Santo já está trabalhando, eu digo isso profeticamente, no coração de muita gente nos acompanhando, no teu coração. Já está tirando esse medo do amanhã. Não tenha medo do amanhã, Deus já está lá no teu amanhã. Deus já está trabalhando no coração de muita gente, já está tirando essa angústia de você, já está tirando esse sentimento de perda, de inferioridade, de comparação com os outros. Padre, aconteceu na vida do outro, não aconteceu na minha vida. Deus já está tirando do seu coração esse sentimento de desespero, porque você está na depressão e não sai, você está na ansiedade e não vence. O Espírito Santo, é você mesmo, é com você que eu estou falando, que Deus está falando. O Espírito Santo já está agindo no teu coração agora. Vai se desarmando assim, tá? Você já viu que a pessoa quando ela está tensa, ela fica assim, né? Ó, olha aqui o padre, vai soltando aqui o seu ombro, vai, ó, respirando o ar da confiança, né? E vai dizendo para você mesmo, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. Os meus sonhos estão nas mãos de Deus. O meu trabalho está nas mãos de Deus. O meu tempo não é só esse tempo que se esgota, não é só o Cronos, o meu tempo é o Kairos. Eu estou com a mente, com o coração, apesar de com os pés no chão, óbvio, mas estou com a mente e o coração elevados para Deus. No coração dele eu posso descansar, eu posso me esconder, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim, porque eu sei que Ele está preparando coisas lindas para a minha vida, porque eu sei que Ele está ouvindo a minha oração. No coração de Deus eu descanso, eu não preciso ter ansiedade, preocupação excessiva, medo, autocobrança, não. Eu descanso, aceito a vida como ela é e peço, vem Espírito Santo, me deixar cada vez mais preparado para Deus, como José e Maria. Vem Espírito Santo, tirar a ansiedade que atrapalha, o medo, a mania de querer controlar tudo. Vem Espírito Santo, me batizar na escola da confiança. É assim que eu concluo esse momento de reflexão, pedindo essa graça do Espírito Santo sobre mim e sobre você. Vem Espírito Santo, ou melhor, obrigado Espírito Santo, porque assim como nós aprendemos, quando o Senhor diz que fará, o Senhor já fez. Obrigado Espírito Santo, porque o Senhor agora está tirando a agitação do coração de muita gente. Obrigado Espírito Santo, porque agora o Senhor está tirando a ansiedade da mente de muita gente, a preocupação exagerada, a culpa que muita gente estava sentindo. Obrigado Espírito Santo, porque agora o Senhor está libertando pessoas que estavam se sentindo culpadas por terem depressão, ansiedade, por não estarem produzindo sempre. Obrigado Espírito Santo, porque agora o Senhor está levantando pessoas que estavam caídas. O Senhor está tocando pessoas que acordaram profundamente tristes hoje.
mas uma amargura, um peso no seu coração, um bolo assim no estômago. O Espírito Santo está libertando você. Uma pessoa muito preocupada com a situação da sua família, do seu filho, as escolhas que ele está fazendo. Claro, você sofre, não é o melhor, não é o que Deus queria até então, que você queria, mas entrega nas mãos de Deus. Deixa Deus ser Deus nessa situação. Se você não pode mudar, não é teu, é de Deus. O Espírito Santo está, a imagem que me vinha era de uma pessoa que não conseguia enxergar, mas como que aconteceu com Paulo, caíam escamas dos olhos dessa pessoa e ela passava a enxergar perfeitamente. O Senhor está abrindo a visão de muitas pessoas, para enxergarem não só com a visão cronológica do Cronos, mas para enxergarem com a visão kairótica, a partir do Kairos, a partir de Deus, da mente de Deus, do entendimento de Deus. Não está tudo perdido na sua vida. Deus está trabalhando e na hora certa Ele vai mostrar a obra que Ele está fazendo. O Senhor também está curando pessoas de dores no corpo, dores na nuca, nas costas, dessa tensão. Pessoas com taquicardia, com hiperventilação, você não respirava, não processava, a respiração não se completava. O Senhor está normalizando as coisas dentro de você. O Espírito Santo está reordenando agora a sua mente, suas emoções, o seu interior, está colocando em ordem tudo dentro de você. Pessoas que se culpavam por erros do passado, deixa Deus ser Deus, se confessa, deixa Deus consertar o que você estragou. Ele é capaz de tirar um bem maior até dos seus erros. Pessoas confusas, se culpando, se martirizando, o Senhor está curando o teu coração. Pessoas chorando coisas do passado. Filho, o que Deus está preparando para você vai ser infinitamente maior do que aquilo que você perdeu. Não se lamenta mais.